Pessoal, tenho uma ótima notícia para dar para vocês. O fundo de investimentos da Lotus está aberto para captações. A nossa carteira teve uma rentabilidade no ano passado de 55,5% em 2019 e só em dezembro ela apresentou uma rentabilidade de 9,5%. Eu fico muito feliz em dar essa notícia para os nossos clientes e para quem deseja entrar nos investimentos junto com a Lotus. As nossas teses para 2019 foram muito felizes, né? E elas continuam ainda melhores para 2020. A gente está muito satisfeito com o que aconteceu, com o que está para vir aqui para frente. A gente viu ano passado um cenário de desaceleração global, né? Tanto nos Estados Unidos, na Europa quanto na China. E por causa disso a gente teve vários estímulos monetários para incentivar essas economias com queda de juros e vários incentivos financeiros, né, vindo de todos esses países, o que deve estimular o crescimento dessas economias para 2020. Os Estados Unidos devem continuar com um crescimento próximo de 2% ao ano, que é muito forte, perto de pleno emprego, com nível de desemprego baixíssimo, com taxa de juros baixa, com inflação controlada. Então, o cenário segue muito positivo lá. Na Europa, onde a gente teve uma desaceleração mais forte em 2019, fechando com um crescimento próximo de 1%, a gente está com a inflação ainda controlada, os incentivos financeiros devem continuar para 2020, a gente tem uma perspectiva um pouco melhor para esse ano que está começando. Na China, o crescimento econômico deve fechar próximo da base do que o governo estimou, em torno de 6% ao ano, e deve continuar bem próximo disso para 2020, mas ainda com uma gama forte de incentivos que deve vir. O governo não tem minimizado esforços para estimular o crescimento por lá. Na América Latina, a gente teve um crescimento próximo de zero, todo mundo acompanhou a repercussão aí dos protestos que a gente teve na Colômbia, no Chile, no Peru, na Bolívia, crise na Venezuela, na Argentina. A gente vai ter mudança de governo tanto no Peru quanto na Bolívia esse ano. E por todo esse cenário político, o cenário foi prejudicado na região. A gente tem o Brasil ainda voltando a um cenário de crescimento. A gente deve fechar o ano passado com um crescimento mais próximo de 1,2%, 1,3% em 2019, mas acelerando para 2020. A gente viu já um segundo semestre muito melhor do que o início do ano, né? A gente teve no Brasil um crescimento modesto da economia, o cenário de reformas começando a dar sinais de melhora no final do ano, com a inflação controlada, que permitiu que a gente tivesse uma queda de juros muito forte, chegando a patamares mínimos, fechando o ano em 4,5% da taxa Selic, que é a nossa taxa de juros da economia, e podendo chegar até 4% esse ano ainda em 2020, com um cenário de reformas continuando, a economia ganhando tração. A gente deve ter um cenário de investimentos mais forte, o que deve acelerar a retomada do mercado de trabalho, deve retomar o consumo das famílias e acelerar ainda mais o crédito que a gente vem vendo o crescimento desde 2018. Então, todo esse arcabouço deve incentivar o crescimento da economia para 2020, que deve fechar o ano próximo de 2,5%, tem gente estimando até 3% de crescimento para 2020, o que é o maior crescimento que a gente vai ter em 7 anos. Tudo isso favorece bastante os investimentos no cenário real, com juros baixos, inflação controlada. A gente deve ter um cenário de renda fixa ainda bem modesto, bem aquém do que foi nos últimos anos, e deve ter um incentivo aos investimentos em ativos reais, e aí principalmente para os ativos de bolsa de valores. A gente tem um cenário bem positivo para o ano que está começando agora, e vamos continuar com um cenário de reformas, crescimento econômico, juros baixos, o que vai favorecer esse cenário de investimentos em ações e em ativos reais. Então, por isso, como eu falei no início do vídeo, estou bem feliz com o que a gente viu em 2019, tanto das perspectivas para o Brasil quanto da nossa carteira, e deve continuar assim para 2020. Espero que todos que estão junto com a gente estejam felizes como a gente está, e desejo muita sorte nos investimentos para 2020. Está só começando e a gente tem boas promessas, boas perspectivas, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos juntos para 2020. Bons investimentos!